Salve galera, aqui é o professor Rodrigo, professor de matemática. Vou dar uma aula para vocês de fatoração, um assunto do sexto ano, beleza? Para começar, vamos se lembrar o que é um número primo. Então, o que é um número primo? O número primo é todo número natural que tem dois e somente dois divisores diferentes. O número 1 e o próprio número. Então, alguns números aqui, alguns números primos. 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. Aí você me pergunta, professor, por que o 4 não é um divisor primo? Porque, ó, vou aqui, ó, para você fazer divisores de 4. Os divisores de 4 são 1, 2 e 4. Tá vendo? Então, são quantos divisores? 3. O 1, o próprio número e o 2. E para ser um número primo, precisa ter o quê? Dois divisores apenas, o número 1 e o próprio número. No caso aqui, ó, divisores de 2. Os divisores de 2 é o 1 e o próprio número, que é o 2. Ok? Então, beleza. Agora vamos para a decomposição em fatores primos. Então, lembrando números primos, vou fazer a decomposição em fatores primos. Todo número natural maior que 1 pode ser decomposto em um produto de dois ou mais fatores. Olha esse exemplo. Observe, 12, ele pode ser escrito na forma de 3 vezes 4. 3 é um número primo? É, primo. O 4 é? Não, não é primo. 12 pode ser também escrito na forma de 2 vezes 6. 2 é primo? É. 6 é primo? Não, olha aqui ó, na lista, não tem. 12 igual a 1 vezes 12. 12 é primo? Não. 1 é primo? Não. 12 é igual a 2, 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3, 12. Então, pode ser escrito dessa forma. 2 é primo? Sim. 2 é primo? Sim. 3 é primo? Sim. Então, observe que nesse caso aqui, ó. Opa. Observe que nesse exemplo aqui, ó. São só o quê? Fatores primos. Certo? Então, quando eu falar assim, ó, decompõe o número em fatores primos, é dessa forma. Só com fatores primos. Não é dessa forma, tá? Não é dessa forma, nem dessa forma e nem dessa forma. É dessa forma aqui, ok? Decomposição de fatores primos. Beleza? Ficou claro? Vamos prosseguir com o assunto. Bom, galera, vamos prosseguir aqui, ó. Fatoração. Então, chegamos na fatoração, no que a gente quer, a gente queria. Então, o que é fatoração? É a decomposição de um número natural em produto de fatores primos, que a gente acabou de ver. Lembra o 12? O 12 decomposto em fatores primos é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3, certo? Só fatores primos, ele está decomposto. Beleza? Então, fatoração é isso. Agora, a gente tem uma regra prática para a fatoração. Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe a montagem desse dispositivo para a fatoração de um número natural, certo? Lembra do conjunto dos números naturais? Então, a gente vai aqui, ó. Então, o dispositivo é o seguinte, ó. A gente fala que dividimos o número pelo seu menor divisor primo. A seguir, o quociente obtido, resultado da divisão, pelo menor divisor primo. E assim sucessivamente até obter o quociente 1. Então, a gente vai fazer dessa forma, pessoal. Olha o 12 novamente. Sempre você vai fazer o seguinte, você vai pegar um número, nesse caso aqui é o 12, e vai fazer uma barra, certo? É como se fosse a divisão. Quando você divide, você vai dividir por fatores primos. Qual que é o primeiro fator primo? É o 2. O 12 é divisível por 2? É, porque o 12 é um número par e é um número maior que 2. Então, é como se eu fizesse assim, ó, 12 dividido por 2, certo? Então, aqui, ó, deixa eu fazer até em outra cor, para não confundir vocês. Ó, vou fazer 12 dividido por 2, certo? Normal, todo mundo já sabe. A primeira casa é menor que o 1, é menor que o 2, então a gente já pode fazer isso direto. Então é o seguinte, 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12, menos 12, 0. Resto 0. Então, beleza. É um número divisível. Então, pessoal, o resultado aqui é o quociente. Então, o que ele fala aqui? Ó? Dividimos o número pelo seu menor divisor primo.
Qual que é o menor divisor primo? O 2. Então, vai ser 12 dividido por 2. Aí, o resultado, a seguir, o quociente obtido. Qual quociente a gente obteve no 12 dividido por 2? O 6. A gente coloca aqui embaixo. A seguir, o quociente obtido, que é o resultado da divisão, pelo menor divisor primo. Qual que é o menor divisor primo do 6? O 2. Continua sendo o 2, porque é um número par. Todo número par, o menor divisor primo dele é sempre o 2, tá, pessoal? Então, é o 2. Eu vou precisar fazer essa conta aqui, ó, 6 dividido por 2. Não, a gente já sabe de cabeça, que é o quê? 3. 3 vezes 2, 6, 0. Não precisa ficar fazendo isso, pessoal. Já pode fazer de cabeça, tá? Então, esse é o quociente que a gente arrumou nesse caso. Então, vamos colocar aqui. 3. Agora, 2. O 2 é o 3 é divisível por 2? Não, por quê? Porque não é um número par, certo? Qual que é o menor divisor primo do 3? O próprio 3. Certo? Sempre começa do 2. Esse número dá para dividir por 2? Dá. Aí você faz. Não dá, vai para o 3. Dá para o 3? Dá. 3 dividido por 3, 1. Certo? Então, o resultado vai ser 1. E assim sucessivamente até obter o quociente 1. Acabou o quociente 1? Acabou. Tá feito. Tá vendo? O número 12 está decomposto em fatores primos. Olha os fatores primos aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3, que dá quanto? 12. Certo? Como é o 2 repete, eu posso colocar em forma de potência, né? Lembra a forma de potência? 2, 2 vezes 2. Porque o número 2 se repete 2 vezes, vezes 3 igual a 12. Certo? Beleza, pessoal? Então a gente decompôs o número 12 em fatores primos. Tá vendo que é muito mais fácil do que ficar colocando, fazendo, abrindo? Então, olha o outro exemplo aqui, ó. 21 fatoral 21. Então, eu coloco 21 e coloco a barra, certo? Como se fosse a barra da divisão, só aquela prolongada. Então, olha lá. 21 é um número par? Não, é um número ímpar. Então, o 2 não dá para dividir. O 3 dá? Tem 21 na tabuada do 3? Tem. Então, 3. Então, eu coloco 3. 21 dividido por 3, 7. Aí eu coloco o resultado aqui, certo? 7 é um número par? Não, é um número ímpar, então não pode ser o 2. Mas o 7 dividido por 3, tem 7 na tabuada do 3? Não tem. Agora, qual que é o próximo número primo? 5. O 5 tem 7 na tabuada do 5? Não. Qual que é o próximo número primo? 7. Então, 7 tem na tabuada do 7. 7 dividido por 7, 1. Então, fatorei o 21 em forma de fatores. Fatorei o 21 em fatores. Eu decompus o 21 em fatores primos, ok? 3 vezes 7, 21. Beleza? Então, aqui a gente aprendeu a decompor um número em fatores primos usando a regra prática da fatoração. Então, a partir de agora, vocês podem usar esse método, tá? Agora a gente... tá bom? Nós vamos ver agora a utilidade dela. Por que a gente aprende isso? Para facilitar a nossa vida. É uma ferramenta para facilitar, gente. Beleza? Utilidade na decomposição em fatores primos. Para calcular o mínimo múltiplo comum, MMC, e o máximo divisor comum, MDC. Então, um exemplo aqui, ó. Calcule o MMC entre 6 e 15. Antes de a gente aprender a fatorar, a gente fazia os conjuntinhos, lembram? Múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 é 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, por aí vai, ok? Depois a gente fazia o múltiplos de 15. Quais são os múltiplos de 15? 0, 15, 30, 45, 60, certo? Então, antes da gente fazer, a gente fazia esses conjuntos. Agora, daí, ó, depois de fazer o conjunto dos múltiplos de 15, qual que é o menor múltiplo comum entre eles? O 30, que aparece aqui, e o 30 aqui, é o menor, né? Então, o MMC, calculando dessa forma, o MMC entre 6 e 15 é 30. Beleza?
Agora que a gente sabe fatorar, a gente não precisa fazer esses conjuntos. Aí você fala, não, mas é simples, tá bom, entre o 6 e 15 é tranquilo. Mas se você pegar o 120 e o 380, você vai fazer os múltiplos deles? Não, né, pessoal? Então, o que a gente faz? Presta atenção. A gente vai fatorar os dois simultaneamente. Como que eu faço isso, professor? Olha, é simples. Ó, a gente não faz a fatoração com a barra, então a gente vai pegar o 6,15. Não é 6,15. 6 separou do 15. É para separar os dois números, ok? Faz a barra. Aí começa a fatorar. Primeiro, tem algum número par entre o 6 e o 15? Tem, o 6 é par. Então, o primeiro número primo é o 2. 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou trabalhar com 15. O 15 é um número par? Não. Então, não vou fazer nada com ele. Eu vou repetir ele embaixo, certo? Então, você repete embaixo, ok? Se não for fazer nada com ele. Agora, tem algum número par entre o 3 e o 15? Não, só números ímpares. 3, qual que é o próximo número primo que é divisível? O 3, né? Então, 3. 3 dividido por 3, 1. Acabou aqui. 15 dividido por 3, 5. Beleza? Ainda tem aqui. Agora, qual que é o próximo? Número primo, 5. Então, vai ficar 1, opa, e 1. Certo? 1, acabou aqui. Os dois terminou no 1, acabou. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses termos. Então, vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. Que vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Tá vendo? O MMC entre 6 e 15 é 30. Calculei na forma de fatoração, certo? Tá vendo que é muito mais fácil? Então, pessoal, esse vírgula aqui não quer dizer número decimal, quer dizer que eu estou separando o número. Então, eu estou 6 separando de 15. E toda vez que eu for fazer, eu vou analisar individualmente, tá? Individualmente. Então, perceba que o 6, nesse caso aqui, ele alterou, ele foi para 3. Só que o 15, ele não alterou, ele continua 15. Por quê? Porque o 15 não tem como dividir por 2, não dá um número exato. Ok? O resto dele não é zero. Beleza? Aqui agora, ó, o 3 eu consegui fazer por 3. Então, alterou. O 15 eu também consegui fazer por 3 e alterou. Beleza? Então, o 3 foi incomum entre eles. Certo? Aqui acabou. Quando chega no 1, acabou. Eu não faço mais nada com ele. Agora, mas eu tenho 5 ainda. Então, tinha que trabalhar. E qual que é? O 5. 5 dividido por 5, alterou, foi para 1. Os dois chegaram no 1, acabou. Eu posso fazer com 4, 5 simultaneamente, mas eu tenho que trabalhar individualmente. Beleza? Agora, pessoal, vamos fazer um exemplo de MDC, máximo divisor comum. Então, tinha a opção de fazer, primeira opção que a gente tinha, conjuntos, divisores de 12. Quais são os divisores de 12? 1, 2, que é um número par, 3, 4, 6 e 12, certo? Agora os divisores de 18. Antes disso, uma dica, né? Para você ver se você colocou todos os divisores corretamente, é só pegar os extremos, ó, 1 e 12. 1 vezes 12, 12. 2 e 6. 2 vezes 6, 12. E 3 vezes 4, só fazer a multiplicação, sempre o resultado tem que dar o 12, o divisor, beleza? Certo? Então aqui tá ok. Agora vamos fazer o divisores de 18. Os divisores de 18 são 1, 2, que é um número par, 3, 4 não é, 5 não é, 6, 7 não é, 8 não é, 9 e 18, certo? Mesma coisa, 1 vezes 8, 18, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 6, 18, beleza? E o que a gente analisa? Os em comum. Então, a gente vai pegar quais são os incomuns? O 1 aqui, o 2, o 2, o 3, o 3, o 6 e o 6. Então, qual que é o maior, o máximo divisor comum entre
o máximo divisor comum entre eles, entre 12 e 18, é o 6, que é o maior, beleza? Esse é o jeito que a gente faz no conjunto. Agora vamos mostrar como faz na fatoração. Mesma coisa, ó, 12,18, 18, espaço, não é um número, tá? Vírgula quer dizer o espaço, que eu estou separando os números. Vamos começar. Primeiro número primo, 2. Os dois números pares, então vai alterar os dois. 12 dividido por 2, 6, vírgula do espaço. 18 dividido por 2, 9. Tem algum número par ainda? Sim, o 6. Então, por 2. 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2, não vai dar um número exato, então repete. Beleza? Vou aumentar mais aqui. Opa. Tem número par? Não. Agora, próximo número primo, o 3. Tem aqui. Então, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Certo? Não tem problema repetir o número, tá, pessoal? Ok? 1 acabou ali. Então, qual que é o próximo? 3. 3 dividido por 3, 1. Os dois chegaram no 1, acabou. Só que agora, ó, prestem atenção. Diferente do MMC, que a gente multiplica todos os fatores, aqui no MDC a gente coloca só os incomuns, tá, pessoal? Então, ó, é o seguinte. Então, o que seria o incomum? O que altera os dois simultaneamente. Então, tá vendo aqui o 12, não era 12? Para cá foi o quê? 6. Para cá foi 9. Alterou. Então, o 2 aqui fez alterar os dois de uma vez, beleza? O 6 foi para 3, certo? O 9 ficou em 9, não alterou. Então, esse 2 não alterou nada. Então, não é comum. Aqui, o 3 foi para 1. E o 9 foi para 3, alterou. Então, esse 3 aqui fez alterar essa linha inteira, certo? Então, é incomum. O 3 aqui só alterou esse aqui, não alterou esse, porque esse aqui já tinha acabado. Então, os únicos em comum é o 2 e o 3. E o que eu faço com ele? Eu multiplico 2 vezes 3, que dá 6. Então, o MDC entre 12 e 18 é 6, certo? Então, eu vou multiplicar só o incomum, só o que alterou a linha inteira. Beleza, pessoal? Então, para calcular o MDC é dessa seguinte forma, na fatoração, tá? Espero que tenha gostado. Façam as atividades, façam o exercício, vão treinando, que isso, quanto mais exercício fazer, mais vocês vão aprender, beleza? Então, ó, lembre-se, quarentena não é férias, tá? Então, continue estudando, continue fazendo as atividades, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.